Colossenses, no capítulo de número 3. Amém, irmãos? Diz assim: a minha Bíblia traz o título Regras para o viver santo. Versículo 1: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém. Irmãos, hoje à tarde, navegando na internet, eu fiquei ali assistindo, irmãos, a última pregação do Padre Léo. Não sei se os irmãos já ouviram falar do Padre Léo. Padre Léo é uma figura, é um ícone da Igreja Católica, que aquele pastor Cláudio Duarte costuma imitar. É um padre muito interessante. E a última mensagem que ele pregou exatamente sobre isso, sobre buscar as coisas que são de cima e pensar nas coisas que são de cima. E o Padre Léo, irmãos, ele estava acometido de um câncer que deixou ele cego do olho direito e enxergando só 50%, 40% do olho esquerdo. Ele já não andava mais, ele estava, como ele mesmo disse, fazendo cocô e xixi na roupa. E ele disse assim que quando a doença chega, principalmente o câncer, quando ele chega, a gente percebe o quão insignificante nós somos, que não tem coisa mais humilhante na vida do ser humano do que alguém ter que limpá-lo, dar banho nele ou trocar as suas roupas de baixo. Disse: não tem coisa mais humilhante do que isso. E ele continua a falar sobre o sofrimento da sua doença, mas ele não se reteve ao sofrimento da doença, porque ele disse que ele não se permitiu, em momento nenhum, ficar brigando com Deus por causa da doença. Pelo contrário, ele disse: certamente Deus tem um propósito nisso para aperfeiçoar o meu sacerdócio, e eu vou aproveitar cada minuto dessa doença para eu aprender alguma coisa com ela. E ele disse que foi rezar, entrou para dentro de um quarto e foi rezar. E ele rezando, Deus disse para ele o seguinte: você não deixe de pregar o Evangelho. Ele disse assim: mas como? Eu não fico nem em pé, minhas pernas não têm mais força, eu não consigo ler. Ele falou: então você escreve. E ele começou a escrever um livro, sentou na frente do computador, escreveu o livro e deixou lá para os irmãos da Canção Nova lá, um livro muito interessante. E eu fiquei associando isso à vida de pessoas que sofrem, porque a gente tem no nosso meio, irmãos, algumas pessoas que não são tão conhecidas assim, e que passam uma vida, irmãos, às vezes a gente olhando de fora diz assim: que vida miserável. Mas não tem nada de miserável no sofrimento, se este sofrimento te aproxima de Deus. Nós fomos visitar uma pessoa ontem no hospital, e sabendo que a situação não é nada favorável, e eu disse assim: mas a senhora não tem cara de doente, e nunca entrei aqui e vi a senhora reclamando da doença. Ela disse assim: mas eu vou reclamar do quê? Deus me deu tanta coisa boa, agora eu estou aqui nessa situação, eu não sei o porquê, mas eu sei que é passageiro, se Deus quiser Ele me tira daqui amanhã. E eu digo assim: nós não podemos desprezar, irmãos, pessoas que sofrem muito na vida, porque estas pessoas que sofrem muito durante o curso da sua vida,
quando chegam em determinada situação, elas têm força, elas têm um ânimo que é fora do comum, elas têm alguma coisa que às vezes falta em mim, que é aquele negócio de não se irritar facilmente, de não se indignar, e eu não aceito isso, eu aceito, porque foi Deus que permitiu. A minha vida está na mão de Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele sabe por que eu estou passando isso, eu não sei, eu não entendo, está doendo, está me machucando, eu já tive que tomar morfina, mas uma coisa eu sei, Deus está no controle de todas as coisas. Quando eu olho para isso, eu começo a pensar o seguinte: Paulo nos escreve que nós devemos buscar as coisas que são de cima e pensar nas coisas que são do alto. E aí eu fico em parafuso, porque eu estou buscando tanta coisa que é daqui, irmão. Eu estou preocupado com tanta coisa, irmãos, que eu preciso hoje, aqui. E eu digo assim, eu estou pensando pouco nas coisas de cima, porque a gente fica preocupado com a conta que tem que pagar. A gente vê lá um sapato que só porque ele abriu a beirada, a gente diz assim, e agora? E aí você diz assim, eu estou olhando para o meu guarda-roupa e já, eu acho que faz uns 3 anos que eu não entro numa loja e compro uma roupa nova. Não passa isso na cabeça dos irmãos? E aí a gente lê um texto em Mateus 6 que Jesus está dizendo o seguinte: meus filhos, não vos ansieis por coisa alguma, não andeis ansiosos por nada desta vida. Porque, olha aí para os passarinhos, eles comem, eles bebem, eles têm onde dormir, eles não trabalham não, sou eu que dou para eles. Olha bem para os lírios dos campos, e olha que beleza e que perfume eles têm. Nem Salomão em toda a sua glória foi capaz de se vestir como eles, mas eles não tecem, eles não fiam, eles não compram roupa, sou eu que visto eles. Aí ele vira para nós e diz assim: porventura você não é mais importante do que um passarinho? Porventura eu não te dou muito mais valor do que um lírio do campo? Não ansieis pela vestimenta e nem pelo alimento, porque muito mais importante do que a comida é o teu corpo, muito mais importante do que o que você veste é a tua vida, e disso cuido eu, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando eu fico pensando nisso, eu percebo no texto de Mateus 6 duas coisas: as preocupações que são inerentes ao homem e o seu desconhecimento do cuidado de Deus. E Deus vem no texto de Mateus 6 dizendo para nós o seguinte: eu sei que a tua preocupação é legítima, mas ela não é importante. Eu sei que a tua preocupação tem um fundamento, mas não devia ser. Por quê? O que é a ansiedade? É a preocupação excessiva com o dia de amanhã. O que Jesus está querendo nos preservar é do sofrimento antecipado por uma coisa que às vezes nem vai acontecer. Tem gente que está adoecendo. Irmãos, eu não estou aqui tentando florear a mensagem não, mas a minha esposa sabe disso. A gente tem visitado pessoas que estão tentando tirar a vida. Por quê? Porque está ansioso com o término da faculdade, porque não sabe se vai passar no TCC, porque não sabe se a porta do emprego vai abrir na área em que estudou. O pai de família quer tirar a vida porque ele tem um problema com o filho não obedece, e ele entra em parafuso, e ele diz: eu sou crente, ele devia. E Deus está falando o seguinte: tira essa ansiedade do teu coração, meu filho, porque senão você vai morrer antes da hora. É como que Deus dizendo para nós o seguinte: as tuas preocupações têm um motivo de ser, mas elas não devem ser a causa da sua desistência daquilo que é mais importante, que é buscar o reino de Deus. Tudo pode estar difícil, mas tenha uma coisa no teu coração: põe os teus pensamentos no alto. Pense que o Deus que se revelou a nós é Ele quem provê na nossa vida, e Ele não nos deixará faltar nem o calçado, nem a vestimenta, nem o alimento, porque Ele é o Deus que cuida daqueles que a quem Ele chamou. É Ele quem cuida. Então, quando Paulo está dizendo: buscai as coisas que são de cima, ou pensai nas coisas que são do alto, tira um pouco o seu pensamento do que tem na terra.
Tem coisas que estão nos roubando da presença de Deus, e são todos os dias. A preocupação excessiva é a ansiedade. Quando eu me preocupo com o dia de amanhã, eu posso estar antecipando sofrimentos que talvez eu nem precisasse passar por eles. Nós fizemos uma visita ontem ao hospital, e uma senhora entrou no quarto que nós estávamos visitando, e é interessante, irmãos, que a ansiedade ela é uma doença. A ansiedade é uma doença, não se engane. E essa mulher, irmãos, em questão de 30 minutos, eu acredito, ela conseguiu contar para nós a vida dela inteira, desde os 9 anos de idade. Ela devia ter uns 70 anos. Ela contou tudo da vida dela em 30 minutos, você acredita? E uma coisa me chamou muito a atenção. Eu não estou brincando, ela contou mesmo. Ela falou: quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe me levava no centro de macumba. Um dia eu quebrei tudo, pensava que eu estava endemoniado, e foi embora. Daqui a pouco ela disse assim: e sabe, depois que eu cresci, eu tive um filho, e esse filho era uma bênção para mim. Meu filho era um menino, um moço que ajudava todo mundo, que às vezes deixava o prato de comida para correr na casa de alguém que estava chamando para fazer alguma coisa. E um dia eu entrei num centro espírita e me dirigi à mãe de demônios que estava lá, para adivinhar o que ia acontecer com o meu filho, porque eu queria saber o que ele ia ser na vida. Eu tinha essa preocupação, eu queria saber se ele ia dar bem na vida. E quando eu sentei lá, ela jogou uns negócios na mesa, pegou na minha mão e disse para mim: olha, o teu filho vai ser uma bênção. O teu filho, ele vai entrar numa empresa, vai ser registrado, ele vai ganhar muito bem, ele vai se destacar entre os outros. Olha, ele vai ser uma coisa grande. Ela disse assim: é mesmo? É, pode aguardar. Ah, então maravilha. E meu filho trabalhava no mercadinho, fazendo cartazes e tal. E um dia ele, vindo para casa, atravessou a rua e não prestou atenção, e um carro pegou ele e destruiu com ele. E eu enterrei ele com 16 anos de idade. E aquilo me destruiu por dentro. Depois do 7º dia que a gente fez a missa dele, no 8º dia eu fui lá no centro de novo e disse para aquela mulher: olha, eu vim saber de você notícias de como vai ser o meu filho. Ela disse: seu filho vai ser uma bênção. O seu filho vai entrar numa empresa, vai ter a carteira registrada, e ele vai se destacar entre os outros, ele vai ser uma pessoa muito importante. Aí ela disse assim: o meu filho era uma bênção. E isso, ele vai ser. Ele sempre se destacou. Ele se destacava muito. Ele vai se destacar. Ela disse: eu estou dizendo que ele destacava, porque ele já morreu, e você está adivinhando coisas sobre o morto. E pegou e desceu a ripa na mulher e destruiu o centro de macumba no braço. E saiu de lá, irmãos, e a vida foi uma tormenta até o dia de hoje. E aí eu digo o seguinte: de que valeu a preocupação em querer saber o que o filho seria no dia de amanhã? Nós às vezes pensamos assim: que tolice dessa mulher, mas fazemos as mesmas coisas. A gente acorda todo dia, tem pessoa que está saindo da cama e já está pensando o que vai ser o dia de amanhã. E nesta ansiedade, com a preocupação excessiva do que virá pela frente, a gente deixa de viver o hoje. A gente está trocando coisas que poderiam ser alavancadas agora na nossa vida, porque estamos preocupados com o que vai ser amanhã e deixamos o hoje de lado. Se pensássemos nas coisas do alto, a ansiedade não roubaria de nós a capacidade de fazer. Tem gente que está tão ansioso pelas coisas da vida, que ele está travado, que ele não consegue sair do mesmo lugar. Ele põe as mãos, não prospera, ele começa uma coisa, mas ele para, ele diz: eu tenho um projeto, e daqui a pouco ele volta para trás, e tudo que ele planeja não sai do papel. Por quê? Porque a ansiedade é tão grande com as coisas que podem acontecer agora, que ele deixa de viver o que já deveria estar acontecendo na vida dele no presente momento. Então, de que adianta Jesus vem aqui e ele dá uma revelação para nós muito grande no capítulo 6 de Mateus? O que Jesus revela para nós? A inutilidade das nossas preocupações. Tem um ditado popular chinês que diz assim:
Se você tem um problema muito grande, do qual você não pode resolver, de que adianta se preocupar com ele? Pense você agora aí num problema que você não tem solução para ele. Vai morrer por isso? De que adianta você se acabar pelo problema que não tem solução? Se não tem solução, não tem solução, irmão. Você vai viver com isso. Mas por outro lado, se você tem um problema que tem solução, por que você está preocupado com isso? Percebe o que Jesus está querendo dizer para nós? Esta ansiedade pelos problemas da vida não gera em nós coisa boa nenhuma, não traz para nós nenhum proveito, não arruma a nossa vida em nada. E aí Jesus conclui esse pensamento dizendo o seguinte: quem é que de vocês aqui, por mais preocupado que esteja com a sua própria vida, pode acrescentar 1 minuto ao curso da sua existência? Quem é que daqui pode aumentar o prazo de vida que Deus te deu? Quem que aqui o cabelo branqueou e sem comprar um René lá na tinturaria pode fazer o cabelo ficar preto de novo? Quem? Quem é que agora quando ri assim enche o pé de galinha aqui e consegue dizer assim: não, eu vou passar a mão e vai ficar lisinho de novo como eu era criança? Não vai ficar. Jesus está dizendo assim: não se preocupe com isso, larga essa preocupação excessiva de lado. Por quê? Porque se você está em Cristo ou com Cristo, você também está escondido em Deus. Isto é, se você ressuscitou com Cristo. Espera aí, se eu ressuscitei com Cristo, é sinal de que primeiro eu tive que morrer. Sabe por que a gente anda com essa ansiedade exacerbada na vida? Essa preocupação excessiva que nos rouba o sono, que nos rouba o apetite, que nos rouba a vontade de viver, que nos rouba relacionamentos, que nos rouba o tempo que eu tenho de passar com um filho. Às vezes a preocupação é tanta que eu não desfruto do que eu tenho já. Estou perdendo o que eu tenho em vida, preocupado com o que eu queria ter, e aquilo que eu tenho eu não uso. E aí a gente olha o seguinte: sabe por que isso? Porque nós não ressuscitamos com Cristo. Sabe por que não ressuscitamos com Cristo? Porque não morremos com Ele. Porque se estivéssemos mortos para o pecado lá fora, se estivéssemos mortos para este tempo presente, nada tiraria a nossa atenção do céu. Nós cantamos aqui: quão glorioso cristão é pensares nas coisas do céu, na mansão celestial. Qual é a preocupação do crente, irmãos, que verdadeiramente morreu, matou o velho homem e ressuscitou com Cristo? Não é as coisas do céu. Eu esses dias tive que sentar com a minha menina. Ela tem um negócio, irmão, que ela chega a perturbar a gente. Às vezes ela fica falando: olha, mas eu não fiz a faculdade ainda. Mas como é que você vai fazer faculdade, minha filha? Você não terminou o colegial. Não, mas eu queria estar fazendo. Você queria, mas não é agora. Primeiro você faz o colégio. Quando sair do colégio, a gente pensa no que você vai fazer da faculdade. Mas minhas colegas tudo já faz, mas já faz porque tem 10 anos na sua frente. Ora, eu vim fazer faculdade com 42 anos. Eu não tive condições nunca na vida. Só fui poder fazer agora depois de velho. E daí, o que mudou na minha vida? Nada, continua sendo a mesma coisa. Não mudou nada. Aí você diz assim: mas eu tenho essa preocupação, pastor. É legítima, mas é inútil. A tua preocupação é uma boa preocupação, mas ela se torna má preocupação quando ela exceder o limite da preocupação. Se esta preocupação que você tem com o dia de amanhã está te impedindo de progredir no dia de hoje, você está perdendo o seu tempo. Eu projeto ainda. Eu, enquanto estiver vivo, vou fazer projeto, vou fazer plano, mas os meus planos serão muito mais com os pensamentos no alto, buscando o reino de Deus, do que com a minha própria vida. Porque em outra passagem Jesus diz assim: tudo que este homem juntou, um homem fez uma plantação, a plantação rendeu bastante, ele guardou em celeiros. Quando ele olhou o celeiro encher, ele diz assim: eu tenho que fazer outro celeiro maior ainda. Fez o outro celeiro maior, guardou também, e agora ele foi para casa, tirou o botinão, deitou, pôs os pés na mesa, pegou certamente um copo de vinho, a melhor comida que tinha, e disse assim: come minha alma, farta minha alma, porque muitos nós temos e para muitos dias. Aí vem uma voz do céu e disse assim: ô tolo, homem tolo,
hoje mesmo pedirão a tua alma. E tudo o que você tem, para quem será? Adiantou essa ansiedade da conquista? Adiantou essa busca excessiva pelo ter? E se nós apagarmos hoje? Tem gente que tem medo da morte. Irmão, você já viu gente que tem medo da morte? Eu já vi um monte. Você fala de morte para a pessoa e diz assim: não, pelo amor de Deus, não entra nesse assunto. Mas nós vamos morrer, meu irmão. Seja hoje, amanhã ou daqui a pouco, todos nós vamos morrer. Você que tem medo da morte, irmão, sabe por que você tem medo da morte? Porque você já não morreu. Você ainda não ressuscitou com Cristo. Quem ressuscitou com Cristo venceu a morte, meu irmão. Para mim não importa a morte, irmão, nem o jeito que eu vou morrer. A única coisa que eu peço é que Deus me livre de dores. Mas do jeito que Ele quiser levar, leva. Se for num acidente de carro, um afogamento, um queimado, seja como for, se eu não sentir dor, vem a morte, vem aqui. Não tenha medo de morte, graças a Deus. Mas quem tem medo da morte, irmãos, sofre tanto. Já viu crente que nem a luz apaga para dormir? E tem adulto que faz isso. O que é isso? Não é medo da morte? O camarada não apaga a luz para dormir. E gera, irmãos, uma aflição. Apaga a luz, ele começa a agitar, ele levanta, ele sai, ele anda, e tem que tomar alguma coisa. Irmãos, o que Deus está dizendo para nós hoje é: busca as coisas do céu, pensa nas coisas que são do alto, desliga das coisas que são da terra um pouco, irmão. Essa preocupação vai destruir com você, vai roubar de você o melhor que Deus já tem dado para a tua vida. Usufrui dos seus filhos, da sua esposa, da sua casa. Para com esta bobeira, meu irmão, de endurecer com os relacionamentos, de que eu tenho razão, de que eu quero assim, deve ser desse jeito, deve ser coisa nenhuma, meu irmão. Isso é o que você anseia, mas a tua ansiedade nem sempre está de acordo com a vontade de Deus. Então descansa nesta noite e aprenda as lições de Mateus 6. Primeiro, aquilo que é de necessidade da tua vida, Deus já tem providenciado para você. Você não é um qualquer e não está esquecido. Deus tem tomado conta da tua vida. Ele se importa com aquilo que você vive e passa. Deus conhece a tua necessidade. Terceiro, não se preocupe excessivamente com o dia de amanhã. Viva o hoje como se não tivesse amanhã, e você vai dar muito mais proveito a tudo que você tem na vida. Deixe de querer viver o amanhã. Nós não sabemos se vamos estar lá. Quando eu olho para esse texto aqui, eu percebo Paulo, ele está nos orientando, porque isso é uma mudança de mente. Quando você olha lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer assim: aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas passaram, ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Sabe aquelas coisas? Agora pensa em você, dá uma vasculhada dentro de você. Lembra de quando a gente não era crente? O que a gente gostava de fazer? Do que a gente gostava? Aonde que a gente queria estar sempre? E aí você se pergunta hoje, daqueles pensamentos que você tinha quando não era crente, quantos deles ainda insistem em voltar na sua mente? Quantos deles ainda batem na sua porta? Se isso acontece, é sinal de que você ainda não morreu para este mundo. A tua mente precisa passar por um processo de transformação. A Bíblia vai dizer em Romanos 12, 1 e 2, que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo diante de Deus, tendo a nossa mente transformada, renovada pelo entendimento que já está em nós, que é pela palavra de Deus. Que quem assim vive, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, vai dizer que desenvolve a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Se você tem a mente de Cristo, a tua confiança é total, 100% na presença de Deus. Você sabe que por mais que seja contrária à circunstância da tua vida, Deus está no controle dela. Você sabe que você entrou aqui hoje sem perspectiva, talvez, principalmente os nossos jovens, que muitas vezes acordam com essa preocupação: eu não tenho condições de fazer a faculdade, eu olho para minha casa, eu olho para minha família, nós não temos condições de pagar um curso bom, eu não sei o que vai ser. Não se preocupe com isso. O Deus que você serve, Ele abre
tão triste, eu fico aqui dentro de casa e a hora não passa e parece que eu estou preso, parece que eu não conheço ninguém, eu não consigo ir na casa dos amigos, aqui eu estou longe de todo mundo que eu conheço. Imagine, irmãos, a gente viveu 40 anos no mesmo lugar. Eu conheço gente em Osasco, em Itapevi, em Barueri, em Jandira, em Carapicuíba, em Cotia, ali naquela região zona oeste. Meu irmão, tem amigo em tudo quanto é lugar. Você sai para o mercado, você encontra um, você vai na padaria, encontra outro, vai arrumar o carro, você encontra outro na oficina, você desce para o hospital, onde você vai na escola, tem alguém lá, ô pastor, e aí tudo bem, você para, aí você anda por aqui, você fala, meu Deus, parece que está numa terra estranha. E aí eu dizendo para a Juliana, eu quero sair dentro de casa, eu vou arrumar um emprego, nem que for para ganhar R$500, só para mim sair de casa. Ela disse assim, rapaz, que é isso? Você tem a fé em Deus, está te faltando alguma coisa? Você está com fome, está precisando de roupa? Você quer o que, meu filho? Eu digo, não quero nada. Então aquieta a tua alma. O que é isso? Ansiedade. A ansiedade, irmão, é algo que quer vir de encontro a todos nós. Não é porque falta. E você pode procurar na tua vida que às vezes não te falta nada. E por que a gente quer tanto? Não está te faltando nada. Às vezes o camarada tem uma dor de dente, não tem nada. Ele não está doente, ele não espirra. Eu conheço meu pai, meu irmão, sinceramente, eu nunca vi o meu pai ir no médico até os 70 anos. Meu pai não espirrava. Eu nunca vi meu pai doente. Rapaz, é um negócio tremendo. Aí só que afundava na pinga. Era uma tristeza. E o que era isso? Uma ansiedade que existia nele, e ninguém sabia o que era. E às vezes a ansiedade nos faz isso. A ansiedade nos empurra para a destruição. O que é a ansiedade? Vou um pouco mais além. A ansiedade é a falta de segurança em Deus. A pessoa que vive ansiosa é porque ela não confia no Deus que ela serve. A pessoa que vive ansiedade é porque ela tem dentro dela uma insegurança com o dia de amanhã. Por que eu vou me preocupar com o dia de amanhã, se a Bíblia diz que o dia de amanhã pertence a Deus? Se pertence a Deus, não é meu, está nas mãos dele. Até porque ninguém pode chegar amanhã, se Deus não permitir que hoje acabe e você vá. Então fique tranquilo, meu irmão. O que eu quero dizer para você aqui é: aquieta o teu coração. Vez por outra a gente precisa falar desse sentimento de ansiedade. Olha uma coisa, tem alguém que ansioso pergunta assim: o que é que eu vou ganhar servindo ao Senhor? Tem muita gente que quando a gente vai conversar diz assim: mas e daí, tá bom, aceito Jesus e vou servir a Deus para quê? Ganho o que com isso? O que eu recebo de Deus se eu ajudar outras pessoas? O que eu vou lucrar se eu der oferta na igreja? Se eu for um fiel dizimista, que recompensa eu tenho disso? Essas são as preocupações de pessoas, irmãos, que não estão pensando no alto, que não estão buscando o reino de Deus. Quando eu busco o reino de Deus, tudo isso aqui é supérfluo para mim. Não importa. Sabe por que eu dou oferta aqui? Não é porque Deus vai multiplicar essa oferta no meu bolso, eu vou ficar rico. Eu dou oferta aqui porque eu entendo que existe uma necessidade. Eu sou dizimista desta casa porque a minha fidelidade a Deus independe, irmãos, daquilo que eu tenho ou não tenho. Porque eu entendo que a porta que alguém tem aqui e trabalha, o seu salário, irmão, você pode agradecer o seu patrão, pode. Porém não se esqueça que aquela porta se abriu foi pelas mãos de Deus. Tudo que você tem é Deus quem te dá, porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Então quando nós começamos a olhar para isso, essas respostas vão para segundo plano. João no capítulo, a segunda epístola de João, capítulo 2, 15, 16, ele diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se você fizer assim, o amor de Deus não está em vós. Percebe que às vezes, irmãos, nós mostramos que amamos muito mais as coisas deste mundo do que o próprio Deus. Nós amamos muito mais o que nós temos do que o que realmente Deus quer nos dar. E isso a gente vê, irmãos, é com coisas simples do dia a dia. Eu já peguei carona com alguém em dia de chuva, e o irmão diz assim: mas limpa o pé antes de entrar. E quando não, nem para, né? Vai embora. Então, que tipo de amor nós temos? A gente ama muito mais as coisas. A gente está vivendo esse contexto.
Só que a Bíblia diz que quem tem a sua mente transformada pela palavra de Deus, ele é afeiçoado por Cristo ou com Cristo. O que é ser afeiçoado, irmãos? É ir tomando a feição de Cristo. Você vai se tornando parecido com Ele. Nós somos parecidos com Ele. Aí o Padre Léo, ele, na mensagem dele, ele falou uma coisa interessante. Não tem na Bíblia, mas ele falou e é interessante. Ele diz que todo homem e mulher nasce com 2 carimbos. Um carimbo para ele bater lá, escrito assim: pensando nas coisas do alto. E o outro pensando nas coisas da terra. O pensando nas coisas do alto é buscando o reino de Deus. E o pensando nas coisas da terra é a caminho do inferno. Coisa terrível, né? Aí disse assim: mas não vou falar muito do carimbo com as coisas do inferno não, para não dar ibope para o encardido. Mas pense você, meu irmão, o seu dízimo, a sua oferta, você pode bater um carimbo pensando nas coisas do alto ou pensando nas coisas da terra? A tua relação com os filhos, você pode bater o carimbo lá, é buscando o reino de Deus? Tua família, que carimbo você está usando lá? É o buscando o reino de Deus ou as coisas da terra? Como é a tua vida matrimonial? É o carimbo pensando nas coisas do alto ou nas coisas da terra? O namoro que você tem, principalmente quando você fica sozinho, dá para Jesus bater um carimbo lá? Está pensando nas coisas do céu ou está pensando nas coisas da terra? Vamos ver se a gente está pensando nas coisas do céu ou da terra. Versículo 5 de Colossenses 3: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você é filho de Deus ou filho da desobediência, irmão? Sobre você, qual é o carimbo que Deus marcou? Coisas do alto ou coisas da terra? Eu quero fechar esse assunto aqui lendo só mais um texto para os irmãos. Eu prometo que paro aqui. Na carta de Paulo, 1 Timóteo, no capítulo de número 6 também, o versículo de número 6 ao 12, e eu encerro aqui. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que vestir, estejamos contentes. Os que, porém, querem ficar ricos caem em tentação e laço, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram, outras Bíblias dizem, transpassaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem ou mulher de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Amém. Irmãos, vamos pôr os nossos pensamentos no alto. Você quer uma receita de vida feliz? Quando a Bíblia diz assim: buscai as coisas que são de cima, é a mesma coisa que Jesus estava falando no capítulo 6 de Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus não é outra coisa, é gozo, paz e alegria no Espírito. E isso independe de chegar no céu. Isso é para a gente sentir agora aqui, irmão. Aonde você chega, você é templo do Espírito Santo de Deus. Aonde você chega, a presença de Deus tem que chegar. É você entrando em casa, está todo cheio de problema, mas você tem gozo, você tem paz, você tem alegria, porque o reino de Deus está implantado no teu coração. Você vai para o trabalho, lá tem um chefe que te atormenta, te persegue,
E eu vou pedir a Deus que nesta noite tire do teu coração toda a ansiedade. Se você vinha com uma preocupação excessiva, pensando no dia de amanhã, irmão, deixa esse negócio para lá. Vai fazendo o que está à sua mão para fazer hoje. Vai lidando com o dia de hoje. Aí Jesus termina o capítulo 6 lá dizendo o seguinte: basta para cada dia o seu próprio mal. Irmãos, todo dia o mal vem e se apresenta. Todo dia alguma coisa ruim pode nos acontecer. Todos os dias, Paulo diz, somos entregues à morte todos os dias. Isto é, ele estava a mesma coisa dizendo assim: eu estou morrendo a cada dia. Cada dia eu mato um pouquinho mais de mim. Para quê? Para que o meu pensamento esteja um pouquinho mais no céu, para que a minha mente esteja voltada para o reino de Deus. Pensa nas coisas que são de cima. Você quer ser alegre? Você quer ser feliz? Quer ter gozo na sua alma? Comece a pensar nas coisas que são de cima. Deixe as coisas que são da terra, porque o Senhor vai livrar você. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença. Na sua presença nós queremos, ó Deus, declarar a gratidão do nosso coração por tudo quanto tu tens feito a nós. Nós cremos, ó Deus amado e santo, que tu és o provedor da roupa, do alimento, ó Deus, da nossa vida, pois em todas as coisas o seu cuidado está sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a vencer a ansiedade, ó Deus,